Olá, senhores! Bora aí para a questão 19 de transferência de calor. Olha só essa questãozinha, hein? Uma barra de ferro de seção circular, diâmetro Dzão e comprimento L está em contato térmico em suas extremidades com dois reservatórios de calor que são mantidos a temperaturas constantes. Vamos grifar isso? Que são mantidos a temperatura constantes TA e TB, sendo aí o TA maior que TB. A temperatura ao longo da barra, no regime estacionário, ou seja, a temperatura varia linearmente e o fluxo ele é constante para nós, tá? Está representada na primeira figura. Num determinado instante, separou-se um trecho C da barra de ferro com comprimento L sobre 4. Olha só o que eu vou fazer para vocês já aqui. Vocês concordam que esse comprimento L sobre 4 é a mesma coisa que 2L sobre 8? Tudo bem ou não? Então, 2L sobre 8, você dividiu 2 com 8 ali, fica L sobre 4 de novo, né? Só para a gente deixar em função do que já está lá, ó. Um comprimento L sobre 4, localizado a uma distância L sobre 8 do reservatório à temperatura TA. Então, o que ele está garantindo para nós é o seguinte, ó, que esse primeiro pedaço P, ele ficou com tamanho L sobre 8. O segundo pedaço, que ele chama de C, ele ficou com tamanho L sobre 4, ou eu posso falar também que vale 2L sobre 8, certo? Para completar o L total seria 8L sobre 8, não é verdade? Eu já tenho 1L sobre 8 mais 2L sobre 8, nós temos um total 3L sobre 8. Para completar a barra, esse pedaço aqui ele vale 5L sobre 8 para nós aqui, tudo bem? De forma que se você somar tudo, ó, 1L mais 2L dá 3L, mais 5L dá 8L. E 8L sobre 8 vai dar L para nós, que é o comprimento dessa barra aí. Belezinha? Bom, vamos lá. Os efeitos da radiação, condução pelo meio ambiente e dilatação podem ser desprezados. E na situação em que o sistema atinge o equilíbrio térmico, olha o que ele está falando agora. O sistema vai atingir o equilíbrio térmico. Por quê? Como você interrompeu a barra ali, você tirou um pedaço dela, que é o pedaço C, significa que a temperatura TA não tem como fluir para a barra C, porque ela não está em contato com o ponto P, e nem para a barra G, né, que ele chamou, pois também não está em contato. Então, peraí, meninos. Olha só que bacana. Como ele garante para nós que a temperatura aqui na fonte A ela vai ser constante, nós grifamos lá em cima, ó, vão ser mantidas as temperaturas constantes TA e TB. Isso significa que essa temperatura TA aqui no começo, ó, ela vai se propagar, até que chega na outra extremidade dessa barra. Então, a barra P, para nós, que tem um tamanho L sobre 8, após o equilíbrio, ela vai ficar com a temperatura da fonte térmica que ela está em contato, certo ou não? Isso significa que a temperatura dessa barra, eu vou poder falar que é esse carinha aqui, ó. Deixa eu colocar mais grosso aqui para vocês, ó. Ela vai ser durante todo o comprimento da barra, ou seja, o L sobre 8, ela vai ter o mesmo valor que nós vamos chamar de TA. Tudo bem? Se a gente olhar do outro lado, vai acontecer a mesma coisa, só que com a barra G. Olha só, a temperatura TB é a temperatura que está aqui, e ela é constante para nós, ele disse no texto. Isso significa essa temperatura, ó, já que esse corpo aqui está em contato com aquela fonte, ela vai ficar constante em todos os pontos dele, até chegar nessa extremidade. Então, após o equilíbrio, a gente vai poder falar que esse último pedaço da barra aí, que é esse pedaço que tem desde 3L sobre 8 até L, ou seja, um total de 5L sobre 8, ela vai ficar com uma temperatura TB, que é a temperatura da fonte fria. Então, isso daqui nós já sabemos que o gráfico vai ficar dessa forma. Agora, a gente precisa descobrir qual é a temperatura de equilíbrio que esse pedaço C vai ter, né? E para isso eu vou ter que descobrir primeiro qual é a temperatura que ele tinha nesse ponto aqui, quando ela estava ligada ainda à barra, tá? Tinha calor fluindo, então eu vou chamar esse ponto de X. E qual é a temperatura dessa barra, quando o calor estava fluindo, no outro ponto, que eu vou chamar de Y aqui. Tudo bem? Perceba que no item B ele pede, responda qual é a temperatura de equilíbrio do cilindro C. Essa temperatura de equilíbrio, senhores, nós vamos precisar encontrar para resolver o item A também, né? Então, a hora que a gente encontrar a resposta, a gente responde as duas já automaticamente. Obviamente que essa temperatura da barra C, ela vai estar mais ou menos aqui, ó, porque ela tem que estar entre TA e TB, não necessariamente no ponto médio, mas entre TA e TB. Então, a terceira barra, que eu vou desenhar na cor preta aqui, aliás, a segunda barra, né, que é a barra do meio, ela está aqui, nesse comprimento 2L sobre 8,
só que eu não sei ainda qual é a temperatura de equilíbrio dela, né? Todos os pontos da barra vão estar com o mesmo valor. Bom, aqui, meninos, quando a barra ainda estava nessa posição aqui, nós tínhamos um fluxo de calor estacionário aí, um fluxo de calor permanente. E isso garante para nós, então, que em todos os pontos a temperatura varia linearmente. Uma maneira que a gente pode trabalhar aqui, e se você já estudou e fez bastante exercício aí, você vai perceber que teve alguns casos que a gente trabalhou assim, que foi falar que o fluxo de calor na barra vermelha é igual ao fluxo de calor na barra preta. E aí você achar uma relação entre as temperaturas. Depois, o fluxo de calor na barra preta é igual ao fluxo de calor na barra azul. E aí você achar uma outra relação entre as temperaturas. E aí você montar um sistema, certo? Isso dá um pouco de trabalho matemático, mas é o jeito de se fazer. Agora, eu vou fazer de uma maneira diferente. Olha que bacana. Como a temperatura varia linearmente, olha o que eu vou fazer. Para achar a temperatura no ponto X, senhores, eu sei que a temperatura no ponto X é quando essa distância aqui, ó, vale L sobre 8 a partir do zero, né? Eu tenho aqui a temperatura que eu vou chamar de X. E olha que bacana. Vocês estão percebendo que aqui nós temos um triângulo pequenininho e temos o triângulo grandão? Já que a variação é linear, o gráfico está aí para isso, eu vou calcular essa temperatura X a partir da semelhança de triângulos ali. Então, olha que bacana. Eu vou pegar o triângulo menor, a altura do triângulo menor aqui, ó, é o valor de cima menos de baixo, então seria TA menos X. Então, vamos colocar aqui, ó. TA menos X está para a base do triângulo menor, que vai de 0 até L sobre 8. Portanto, é L sobre 8. Assim como a altura do triângulo grandão, que é de TA até TB, então seria TA menos TB, está para a base do triângulo grandão, que seria L, né? A base do triângulo grandão é tudo isso daqui, ó. É o comprimento L. Pronto. Aqui, ó, vou aplicar a propriedade matemática, eu vou pegar a fração de baixo e inverter. Era L sobre 8, vai ficar 8 sobre L, vezes o que já estava lá em cima, que é o TA, menos X. Tudo isso igual a TA menos TB sobre L. L de um lado, L do outro, dá para cortar? Agora eu vou fazer distributivo, ó. 8 vezes o TA menos 8x é igual ao TA menos o TB. Agora eu vou deixar o 8TA desse lado. Aquele TA positivo eu vou trazer para o lado esquerdo aqui negativo, então vai ficar menos TA. O TB que estava negativo também vou trazer para cá, só que ele vem positivo. E o 8x que estava negativo passa para o outro lado positivo para nós. Então nós vamos ficar aqui 8TA menos TA, vai dar um total de 7TA mais TB. Tudo isso igual a 8x, esse 8 que está multiplicando x pode passar para o outro lado dividindo. E a gente acaba de descobrir qual é a temperatura da barra lá no ponto X quando ela ainda está ligada nas barras P e G, certo? Quando ainda há fluxo de calor ali para nós. Agora eu vou tentar descobrir qual é a temperatura do Y para nós. Só que esse Y eu vou fazer em outra cor, tá? Senão vai ficar ruim para a gente escrever aqui com amarelinho. Eu vou mudar a cor dele para preto aqui, tudo bem? Olha lá. Então, o ponto Y é esse daqui, ó. É uma distância aqui já, ó, de L sobre 8 mais 2L sobre 8. Essa distância aqui equivale a 3L sobre 8, que é até a distância que nós já colocamos no gráfico ali. Então, aqui a distância seria 3L sobre 8. E essa temperatura agora vale Y. Tudo bem? Então, agora eu vou trabalhar com esse outro triângulo. Vou apagar o que eu tinha lá antes do X, tá? Ó, vou apagar o X aqui para nós, para a gente não se confundir. E olha lá, agora eu tenho esse triângulo aqui e o triângulo grandão de novo. Então, vamos fazer a mesma relação? Olha só que bacana. A altura do triângulo menor é TA menos o Y, que é o que nós queremos. Está para a base do triângulo menor, que é o 3L sobre 8. Assim como a altura do triângulo maior. A altura do triângulo maior, de novo, ó, é o TA menos o TB. Então, vou colocar aqui, ó, TA menos o TB. Tudo isso dividido pela base do triângulo maior, que é o L aqui para nós, né? Bom, aqui você já percebe que L de um lado, L do outro, a gente vai poder cortar. Agora, propriedade matemática, eu vou manter o de cima, pegar de baixo, inverter e passar multiplicando. É 3/8, ela vai ficar 8/3 de TA menos Y. Tudo isso igual a TA menos TB. Esse 3 que está dividindo desse lado esquerdo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos ficar aqui, ó,
fazendo distributiva já 8 vezes o TA, menos 8 vezes o Y. E o 3 passa multiplicando, vamos fazer distributiva já ali também, ó. Vai ficar 3 vezes TA, menos 3 vezes TB, certo? Bom, eu vou trazer todo mundo da direita para a esquerda, então vai ficar 8 vezes o TA, o 3A positivo vai ficar 3A, 3TA negativo, e o 3TB negativo fica 3TB positivo. Já o 8Y que estava negativo na esquerda vem para a direita da igualdade, positivo. E aí nós vamos chegar finalmente, ó, 8TA menos 3TA, isso daqui dá 5TA, mais 3TB. E aí tudo isso é igual ao 8y, só que se eu pegar esse 8 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. E aí a gente chega qual é a temperatura Y, que é o final da barra C, senhores, quando ela ainda estava ligada lá nas barras P e G e tinha fluxo de calor. Então essa era a temperatura nesses dois pontos. E elas são constantes porque a variação é linear para nós, né? Já que temos duas fontes de temperaturas diferentes, TA e TB. Só que agora ele vai tirar esse pedaço C. E no momento que ele tira esse pedaço C, senhores, essa temperatura aqui é a maior temperatura para nós, certo? E essa temperatura é a menor. Aí vai começar a fluir calor do ponto X para o ponto Y até que se atinja o equilíbrio térmico. Nesse caso, como a barra é a mesma barra ali, C, né? Ela tem a mesma área de seção transversal, é do mesmo material, é tudo simétrico ali, senhores. Nós vamos poder falar que a temperatura de equilíbrio da barra C é a média aritmética entre a temperatura em X e a temperatura em Y. Então, olha que bacana. A temperatura de equilíbrio na barra C vai ser a média aritmética entre a temperatura Tx e a temperatura Ty sobre 2, média aritmética. Então, isso aqui vai ficar Tc é igual. Vamos colocar aqui, ó. O Tx, que é o valor x que nós encontramos, nós vimos que ele vale 7 vezes o Ta mais Tb, isso tudo dividido por 8, mais o Ty. O Ty é o valor y que nós encontramos aqui, que ele é o 5 vezes o Ta mais o 3 vezes o Tb, tudo isso dividido por 8 também. Somando esses dois, a gente divide por 2 aqui. Então agora é só fazer essa continha, ó, para poder descobrir o valor que ele quer, tá? Então tudo isso daqui está sendo dividido por 2, nós vamos trabalhar lá em cima. Lá em cima está todo mundo no mesmo denominador, tá vendo? É 8. Então eu já vou somar, ó, 7TA com 5TA. Isso aqui vai dar um total de 12TA para nós. Mais TB mais 3TB dá um total de 4TB para nós. Tudo isso dividido por 8, que é o denominador comum para eles aí. E agora, propriedade matemática, ó, é uma fração em cima de outra, né? Aqui tem o 2 sobre 1. Então, não vou poder falar que a temperatura de equilíbrio do corpo C vai ser, eu vou manter a fração de cima, que é 12TA, mais 4TB. Tudo isso aqui dividido por 8. E vou pegar a fração de baixo, que é 2 sobre 1, vou inverter, vai ficar 1 sobre 2. Multiplicando todo mundo, a gente vai chegar aqui, o Tc, ele vale 12 vezes o Ta, mais 4 vezes o Tb. Tudo isso daqui dividido por 8 vezes 2, 16. Percebam aqui, senhores, que agora dá para simplificar todo mundo aqui porque, na verdade, esse 12TA mais 4TB sobre 16 seria 12TA sobre 16 mais 4TB sobre 16, né? Mas eu vou simplificar direto, ó. Porque já deu trabalho para caramba o exercício, né? Se a gente dividir todo mundo por 4, 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3 e 16 por 4 dá 4. E, portanto, a gente descobre aí finalmente que a temperatura de equilíbrio é 3 vezes o Ta mais 1 vez o Tb, tudo isso dividido por 4. Essa é a temperatura de equilíbrio que ele pede no item B para nós. E é com esse valor que nós vamos conseguir indicar a temperatura que essa barra atingiu de equilíbrio. Aqui, né? A gente viu que essa temperatura vale 3TA mais Tb, tudo isso dividido por 4. Portanto, aqui nós temos a resposta do item A e a resposta do item B para nós. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.